Que alegria chegar no nosso episódio 5 da rodada 3 do Gráfica Cast. O Gráfica Cast é um aquecimento para a grande virada da sua gráfica, nosso evento tão grandioso, tão especial, que já tem milhares de donos de gráfica inscritos de todo o Brasil. Começa na próxima terça-feira, dia 23, então o evento oficial já tá marcado aí na sua agenda, gente. Chega, dá boa noite, me conta a sua cidade. Nosso evento oficial começa na terça, depois nós vamos quarta, quinta e domingo, sempre às 20 horas. Então já deixa programado para você não perder a grande virada. Ele vai ser exclusivo para inscritos, então não vai ser aqui no Instagram. Se você quer se inscrever, já comenta aqui aula ou 2024 para receber o meu convite. E aqui no Gráfica Cast, ao longo de toda essa semana de aquecimento, estou recebendo convidados e convidadas. São empresários do ramo de impressões, de personalizações, donos de gráfica, para poder contar um pouco da sua história e para dividir as estratégias que têm dado certo por lá, na sua gráfica, na sua região, nas suas circunstâncias. E a empresária que eu vou receber aqui hoje, ela é muito especial, é a Kátia, muito dedicada, empenhada e tem tido grandes resultados. Kátia chegou na FDG, dobrou as vendas, agora a gente conversou recentemente e tô na expectativa por ela dobrar o dobro das vendas, tá desfrutando de mais tempo livre também, ela já tá por aí representando a Seleto Print. Me conta aqui nos comentários, gente, cadê a nossa palavra? A gente escolheu uma palavra lá no início da virada, que é o quê? Determinação. Vamos juntos com determinação. Tem empresário e empresária determinado aí? Determinado a fazer a sua gráfica crescer, determinado a viver em 2024 o melhor ano da história, determinado em alcançar novos clientes, determinado em organizar a gráfica, fazer a sua parte todos os dias. Então comenta aqui, determinação é a palavra. Eu já vou enviar o convite para Kátia. Kátia, só me confirma aí, você vai entrar pelo perfil da Seleto Print? Bora, Rafa! Determinação. E sabe por que eu falo de determinação, gente? Porque nós precisamos ser verdadeiros e transparentes em tudo que a gente faz. E ao longo dessas histórias que vocês têm conhecido aqui, vocês estão vendo que eles têm algo em comum, que eles tiveram um caminho apontado e esse caminho ajudou a impulsionar os resultados. Mas quem pega para fazer acontecer todos os dias é você, a sua equipe. Então, determinação, a nossa palavra. Vou mandar aqui o convite para Kátia, que é a minha convidada tão especial dessa noite. Boa noite, donos de gráfica. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite, Oi, Kátia. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? A Sonimar tá falando que você é da turma dela. Muito bom. Cadê os colegas da Kátia aí, gente? Quem é da FDG já conhece o rostinho da Kátia. Muitos de vocês também talvez já viram a Kátia por aí, a gente comentando em algum post, nos stories. E muita gente, outro dia, eu fiz um reel e muita gente, Kátia, comentou lá como que é possível, eu quero saber mais esse resultado, como que ela conseguiu. E é isso que a Kátia vai falar um pouquinho essa noite pra gente. Kátia, muito obrigada pela presença, por aceitar mais uma vez meu convite. Obrigada a você. Estamos juntas aí. Muito obrigada por tudo. Imagina. Eu quero que você comece, vou desativar um pouquinho os comentários para não ficar tampando o rostinho da Kátia, gente. Quero que você comece se apresentando, Kátia, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre você, sua família. Bom, vamos lá. Boa noite. Eu sou a Kátia. Eu sou proprietária da Seleto Print, que fica em Jundiaí, a uns 60 quilômetros de São Paulo. Então, é
fica entre São Paulo e Campinas. E eu sou casada, eu tenho 2 filhos, um de 2 anos e uma de 6. E vai fazer 2 anos a gráfica agora, dia 1º de fevereiro. E estamos aí na caminhada desse ramo que eu me apaixonei, que eu aprendi a amar e estou apaixonada. E como que você foi parar na área gráfica, Kátia? Foi assim, eu não sou da área gráfica, eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento da área gráfica. E a gráfica era um projeto do meu marido. O meu marido, ele ia abrir a gráfica, ia tocar. Eu sempre trabalhei em editora de livros, que é bem diferente. Algumas pessoas até confundem, mas é muito diferente. E aí estava tudo certo, eu ia continuar nessa área dos livros e ele ia tocar a gráfica, esses eram nossos planos. Mas aí, por um percalço da vida, ele precisou tocar um outro negócio da família e eu tinha a opção de seguir a gráfica ou não, ou abandonar esse projeto. Mas como ele foi para o restaurante que era da minha família, ele foi assumir o lugar do meu pai, eu me senti na obrigação de assumir esse sonho que era dele e aprender e seguir com esse sonho. Então foi uma decisão muito difícil, foi por conta de não ter conhecimento e por conta do meu filhinho ser um bebê ainda. Mas nós conseguimos e estamos aqui, foi um longo caminho aí percorrido. Muito bom. Kátia, eu começo a me emocionar toda vez que você me conta esse pedacinho da sua história, porque assim, é tão lindo ver a união familiar de você, saber assim, você estava vivendo uma luta em uma determinada área, o seu marido se disponibilizou a ajudar, abrindo mão do sonho dele, que era a gráfica, e você com um filhinho pequeno resolve também abrir mão, né, de um pouco daquela tranquilidade daquele momento para se desafiar no empreendedorismo. Esse início de vocês, assim, é muito lindo. A gente vê o quanto que vocês foram unidos e, claro, também havia propósito naquela empresa, porque eu creio que, no fundo, se você tomou essa decisão, foi, assim, uma direção também de Deus para que você desse continuidade naquilo que estava sendo criado. Foi. Eu não vou falar que foi uma decisão tomada sem medo. Foi muito. Eu tive muito medo, né? Você ir para uma área que você não tem conhecimento, com um neném, né, era meu segundo filho, além do bebê, eu tinha uma que na época tinha 4 anos, também demandava muita atenção. Mas o meu foco era honrar aquilo que o meu marido tinha proposto, né? Se ele tinha um sonho, ele ia seguir esse sonho e ele teve que parar por conta de um problema teoricamente meu, eu me senti nessa obrigação e fiz de tudo para dar tudo certo e graças a Deus tá dando Seu certo aí. filho tava com qual idade, o mais novo, Kátia? Ele tinha 4 meses. 4 meses! 4 meses. A gente tem foto da reforma na gráfica, ele no meu colo, ele dormindo no chão, no carrinho. Meu Deus, você ainda tava assim, praticamente ainda tava naquela fase de pós-gestação mesmo. Eu achei que ele já tinha um aninho, já tava mais velho. Não, quando a gente decidiu mesmo, ele tinha 4 meses, assim, foi bem no começo. Como que foi esse início, Kátia? E aí você resolve então tomar frente da gráfica que estava reformando, estava sendo preparada ainda para abrir. Isso mesmo. Aí a primeira coisa era que eu não podia estar sozinha porque eu não tinha conhecimento e eu tinha o meu bebê, né? Ele ainda não ia para a escolinha, eu não tinha quem cuidasse, então eu precisava conciliar as coisas. Então, graças a Deus, Deus colocou no meu caminho uma pessoa muito boa, tá comigo até hoje, é meu braço direito, esquerdo. Ela tá lá na gráfica até hoje. Então, eu comecei com uma pessoa e ela me ajudava, né? A gente atendia mais cliente de balcão, então eram os serviços de gráfica rápida mesmo, impressão, plastificação, encadernação, serviços rápidos, aqueles serviços com ticket médio bem baixinho, que a gente conta as moedinhas no final do dia, mas a gente começou assim, né? Eu não tinha
quase nada, eu tinha uma impressora, os pequenos aparatos ali e uma impressora laser, né? E era isso. Então, serviço e todo o resto era terceirizado, né? Todo os serviços que entravam um pouco maiores a gente já terceirizava. Tem uma foto sua, Kátia, que eu achei no seu Instagram, que é você cortando uma folhinha com a tesourinha ali na mão, toda humilde, né? Foi. Imagino eu, não sei se estava estragado ou se não tinha a plotter, mas você ali tão feliz com a tesourinha. Foi, entrou um pedido muito grande. Foi no final do ano, do ano passado, essa foto. A gente não tinha plotter de recorte, a gente não tinha nada. Entrou um pedido de bolinha. E aí eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei, eu vou fazer na tesoura mesmo. E eu ficava até a noite lá recortando bolinha por bolinha. Uau! No ano passado. É, não, é muito recente, assim, gente. Do ano passado para esse foi uma mudança muito grande, assim, de estrutura, de faturamento, de tudo. Uma mudança muito grande mesmo. Muito bom. Kátia, e aí, nessa época você levava o seu bebezinho pra gráfica? Como que era? Eu me revezava, eu deixava ele um pouco com a minha mãe, levava ele um período curto que ele pudesse dormir, mas como sempre entrava gente, saía gente, ele não ficava o tempo inteiro comigo. A gente fazia um revezamento entre a família para ficar com ele. Tá com ele. É. Meu Deus, imagino os desafios ali, né? Começando também a conquistar cliente, a começar a empresa. E aí, Kátia, como que foi esse início de vocês? O que você acha que você acredita que foi a parte mais difícil dessa fase inicial do negócio? Olha, eu acho que a fase mais difícil é que quando você, né? Eu acho que no imaginário das pessoas falam em gráfica, já imagina que faz tudo, né? Que a gráfica já. Então chegava serviços muito diferentes um do outro e a gente não tinha máquina, prazo, preço, né? Muita coisa a gente tinha que terceirizar e o preço não ficava, né? Muito competitivo, mas a gente sempre foi fazendo. Eu sempre dava um jeito, sabe? Eu não faço aqui, eu tenho esse prazo, aí se o cliente aceitava, a gente fazia. Então, esse era um grande desafio do começo. E Até nessa fase de aprendizado, tem coisa, eu não sei se já aconteceu com o pessoal que tá lá na live, mas tem coisa que o cliente pede que a gente não faz nem ideia do que seja. não, era muito assim, eu não tinha ideia. Nossa, era um perrengue atrás do outro. Ou pedia uma coisa, eu falava, gente do céu, o que é isso? Aí eu ia, pesquisava rapidinho o que era, descobria, dá para fazer ou não dá. E aí a gente foi fazendo parceiros, né? Foi fazendo parceiros aqui na minha cidade mesmo, outros online, e daí ia por esse caminho. Muito bom. E essa fase inicial, até você descobrir quem são os parceiros de confiança, onde que eu vou fazer tal coisa, como que eu vou atender, é realmente um desafio para a gente poder estabelecer isso certinho. E aí, Kátia, então, no final do ano, aquele era o cenário, e você me contou outro dia que você foi uma das primeiras seguidoras, que você estava aqui no perfil desde o início. Eu tava você não tinha nem 1.000 seguidores ainda, apareceu para mim lá, eu comecei a seguir, daí eu comecei a seguir as dicas, né? E aí, só que eu achava que eu via, né, a sua gráfica, eu via as suas dicas, eu falava, gente, isso não é para mim. Gente, como eu sou pequena, meu Deus do céu, eu me via assim muito pequena para o curso, mas eu, meio cara de pau, ia seguindo as dicas, eu ia aplicando na minha gráfica, ia dando certo, e aí cada vez mais eu ia ganhando mais confiança, né, na própria gráfica e com a sua ajuda para seguir. Eu falava, não, tô no caminho, vamos lá. Eu falava, gente, é mais um dia, é mais um dia. Muito bom. E aí, como que foi esse processo de você identificar as necessidades e resolver se tornar aluna, Kátia? Foi assim, eu via e eu não conseguia imaginar aquilo para minha gráfica. Eu não conseguia. Eu via as histórias, eu via os exemplos e eu não conseguia enxergar isso dentro da minha realidade. Eu falava, gente, a minha realidade é muito pequena, sabe?
Meus clientes vêm aqui, eles procuram 100 cartões de visitas, né? Assim, era muito pequenininho. E aí, mas eu falei, eu vou continuar, eu vou seguir. Aí, no dia, quando era em julho, que ia entrar o Dia dos Pais, você lançou o desafio do Dia dos Pais. E aí, eu fiquei, eu vou entrar, não vou, será que vai valer a pena? Fiquei com receio. Aí, na última oportunidade, assim, na última vaga que você abriu, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer esse curso. O pior que vai acontecer é eu desembolsar esse dinheiro e não vai ser perdido. Alguma coisa eu vou aprender nesse curso, né? Para quem não sabe nada, alguma coisa eu vou aprender. E o desafio Dia dos Pais, para quem tava com medo, né? Porque imagino eu que você já tinha visto muita coisa na internet, muito curso, muita informação. E aí, para quem tava com medo, o desafio Dia dos Pais era um investimento também menor. Era exatamente isso. Eu ficava pensando, será que não é aqueles cursos que você entra e daí, né? É tudo aquelas aulas repeteco do que a pessoa já posta no Instagram, né? Não vai ter nada de diferencial. Fiquei com, né? Dá um pouco de medo, de receio. E aí, no Dia dos Pais, eu pensava assim, gente, alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa eu vou tirar daqui. E daí, se no pior das hipóteses não acontecer nada, tudo bem, é um investimento que eu fiz e valeu a experiência. E aí eu entrei no último tempo, assim, sabe? E o pessoal já estava tudo avançado, né? A Lu faz o grupo, incentiva. Eu entrei, tá bem perdida, e o pessoal bem avançado. Aí eu assisti todas as aulas em um dia. Em uma madrugada eu passei assistindo. Falei, preciso tirar a diferença. A determinação. Foi, eu falei, já comprei, agora eu preciso correr atrás, né? Já demorei para tomar atitude, agora eu preciso correr atrás. Aí eu entrei, fiz o catálogo, fiz todas as dicas. Aí comecei nas estratégias, tudo. Aí o pessoal já estava falando das vendas, dos resultados, e eu ainda não tinha tido nenhum, mas eu continuei. Falei, eu vou até o fim, né? Vou fazer certinho até o fim. Aí eu lembro que de manhã eu postei ainda, eu ainda não consegui nada, mas estou aqui, estou fazendo as estratégias. E aí, à tarde, entrou um pedido corporativo, um pedido grande, um pedido assim, que para mim a realidade era impossível. E aí eu mandei para a Lu, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Lu, consegui, deu certo. E aí ainda teve mais pedido, e daí foi um recorde, né, de faturamento. Naquele mês a gente já mais do que dobrou, né, o que a gente fazia. E foi assim, nossa, aquela alegria, né? Aquela alegria que Aquele dia eu lembro que a Kátia tirou uma foto depois. Eu já tô começando a ficar emocionada, porque assim, gente, isso não tem preço que pague. Eu receber a Kátia aqui hoje, ela falar que ela se achava pequena demais e que isso não era pra ela, porque ela tava ali nessa fase se considerando tão pequena. E aí ela entra, e pra mim, eu receber ela aqui essa noite, saber que ela é aluna destaque da FDG hoje. Isso daí não tem preço que pague. Eu saber que teve, né, aquele caminho ali que eu consegui ajudar, isso daí não tem preço que pague. Isso é o verdadeiro propósito, essa é a verdadeira intenção. E aí eu me lembro exatamente do dia que a Kátia mandou uma foto com aquele tanto de caixa. Era um pedido de caneca, né, Kátia? Que foi um pedido, agora eu não lembro a quantidade, mas era muita caneca. Ela nunca tinha vendido tanta caneca assim. E aí ela mandou a foto dela com as caixas, o primeiro grande pedido corporativo. Foram 200 canecas, assim, uma coisa que eu nem imaginava que eu fosse conseguir. E eu precisei de muita ajuda, né? Eu mandava mensagem para a Lulu, o que eu faço, onde eu compro mais uma máquina, como que eu faço? A Lu me ajudou a calcular as horas de trabalho que eu ia ter. A gente fez um movimento mesmo juntas. Foi. E eu lembro
ficou isso eu e meu até entra num ponto importante pro pessoal, porque a primeira reação que a Kátia teve é: eu vou comprar outra prensa para eu fazer as canecas rápido. E eu falei: Kátia, para que dia que é essas canecas? Vamos fazer uma conta. Se a sua prensa estragar, se acontecer qualquer intercorrência, eu acho que você ainda vai ter tempo de resolver. Porque se você compra uma prensa agora, parte do seu lucro aí desse pedido grande já vai ficar na máquina. Você não vai ver o resultado. E aí, graças a Deus, deu certo com a sua prensa. Deu tudo certo, graças a Deus. A gente ficou lá trabalhando, eu e meu marido de noite lá fazendo caneca e deu tudo certo. E foi um pedido de outros, então foi assim. Cortou um pouquinho. Deixa eu ativar os comentários. Quem tá aí, gente? Comenta aí quem tá acompanhando aqui. Aqui a Kátia. Manda um oi aí pra gente. Estão gostando? Pode continuar, Kátia. E aí foi isso, né? Foi esse percalço aí do Dia dos Pais, deu tudo certo, a gente conseguiu. E aí, naquele momento, eu passei a ver a gráfica de uma forma diferente. Eu passei a ver a gráfica, poxa vida, essa gráfica não vai ser tão pequenininha, essa gráfica vai poder crescer, vai poder, né? Daqui vai poder, muitos sonhos vão acontecer, sabe? Não só meu, mas das pessoas que trabalham comigo, dos nossos clientes. A gente fica muito feliz quando a gente entrega um pedido, o cliente elogia, o cliente fica feliz, a gente se sente parte, né? A gente tem um cliente que hoje mostrou que fez uma homenagem para a gente, colocou o Olha, nosso nome no cardápio dele, porque a gente sempre faz as coisas. Então, assim, essas coisas não tem preço. Essas coisas é o reconhecimento do nosso trabalho, né? E a gente faz tudo com muito carinho, com muita dedicação para que essas coisas aconteçam. muito bom. E você tocou num ponto que é muito importante. O seu negócio, ele tinha um potencial que nem você mesma estava enxergando. Nem você mesma estava acreditando assim. Você estava ali naquela situação de fazer as demandas de balcão, aquelas coisas que sempre tem um pedido, imprimir uma tag, imprimir um adesivo, imprimir talvez tirar um xerox, uma conta, não sei se era o seu caso, imagino que você também fazia isso. E você achava que era isso a gráfica. Você mesma não estava enxergando o potencial. E quando eu falo em potencial, não é só um potencial financeiro, não. É de conquistar os seus clientes, de deixar seus clientes satisfeitos, de encantar, de fato, de contribuir com o mercado gráfico aí na sua região. É verdade, assim, quando tudo que a gente faz, a gente sempre fica pensando, sabe? Como que isso vai ser visto pelo cliente? Daí, logo depois do Dia dos Pais, a gente já começou a se preparar para as etiquetas escolares, né? Que era logo depois. Então a gente já fez a Não, aí bolsinha, depois e a do gente. Dia dos Ah, Pais veio Aí você entrou na FDG. aí eu entrei na FDG. Aí foi. Aí eu falei, não, deu tudo certo. Foi no início de outubro, não foi? Finalzinho de setembro, início de outubro? Foi isso mesmo. Aí já tinha validado, né, Aí você já o Dia confiou, dos porque Pais. a Kátia falou assim, gente, ó, o negócio é o seguinte, eu vou investir então nesse negócio, não tô confiando muito não, mas se esse troço me der resultado, eu vou tirar o próprio dinheiro do resultado e vou comprar o curso AFDG, que é um investimento mais significativo. E E só que aí, isso é muito engraçado. Porque essa venda que ela falou que ela fez já deu o resultado para poder pagar não só o desafio Dia dos Pais, como a FDG. E aí ela ficou, mas que é isso? Como assim? Gente, ela dobrou o faturamento dela só com a ação de Dia dos Pais. foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E daí E aí ela a quis gente mais. eu falei, nossa, esse negócio dá certo, esse negócio pode ser reaplicado em outras datas e a gente pode crescer, a gente pode,
né, na minha cabeça, eu era uma gráfica muito pequena, eu pensava, eu posso virar uma gráfica grande. Uau! Aí a gente reaplicou a técnica do Dia dos Pais no Dia dos Professores. A gente fez a mesma técnica e foi muito bom. Também deu assim um super resultado, era pedido atrás de pedido. Nesse momento a gente contratou mais pessoas para conseguir atender a demanda. E foi muito bom, assim, também deu tudo certo. Aí eu já estava no grupo da Lu, aí foi muito bom, que a gente já tem um acompanhamento de perto dos resultados, dos métodos, e foi, depois de agosto, foi um crescimento constante da gráfica. Muito bom, Kátia. E aí, eu queria que você compartilhasse com o pessoal, Kátia, se você não se importar, um pouco mais sobre esses resultados e o que que você acredita ser... Você falou um ponto que foi essencial, porque a gente precisa ser sincero com todo mundo que está aqui, com nós mesmos. A Kátia falou, eu vou pagar para ver. Então, eu vou tentar, vamos ver o que que é esse negócio. Só que ela fez uma coisa. Não era só ela investir no curso, na metodologia. Ela virou à noite estudando. E aí vem a nossa palavra de novo, a determinação dela. Porque ela poderia ter falado, ela entrou no desafio Dia dos Pais, mas não acompanhar, ou acompanhar de qualquer jeito. Não, mas ela entrou determinada a realmente tentar, a realmente estudar e aplicar. Foi sim. Assim, não existe fórmula mágica ou promessa mágica, né? O curso tá ali, o acompanhamento tá ali, e eu acredito que o fundamental é a gente seguir e se propor a fazer as coisas do jeito que são propostas, né? Então tem que estudar, tem que colocar a mão na massa, não é assim, a gráfica tá lá andando sozinha e eu não faço nada. Não, a gente trabalha muito, eu estudo, eu aplico tudo certinho, todos os caminhos. Se a Lu fala, ó, o catálogo tem que ter isso, eu vou lá e faço isso. Aí dá assim, então a gente aplica exatamente e vai trabalhando, e trabalha bastante. Né? A Lu me mandou mensagem hoje, 7 da noite, estava saindo da gráfica, então é muito trabalho, muito foco, e o resultado ele vem, né? Não só o resultado de faturamento, como essa questão, né? Dos clientes, de aumentar equipe, de valorizar a equipe, todo mundo junto nisso, né? Nesse propósito. Muito bom. Vamos falar um pouco mais sobre isso, Kátia? Com relação à equipe, como que você começou, como que tá hoje, com relação a maquinário, com relação ao seu tempo para a família, se você puder dividir um pouquinho com o pessoal. Como eu falei, né? Quando a gente começou, eu não sabia absolutamente nada, né? Eu não tinha nenhum conhecimento da área de gráfica, né? E aí eu comecei com uma pessoa, era eu e mais uma pessoa que foi fundamental para tudo, assim, que me ajudou, me ajuda até hoje, que é uma pessoa muito importante para mim e tá comigo. Então era eu e ela, nós duas, em duas pessoas. Aí depois de um ano a gente contratou mais uma estagiária, então ficou eu e mais duas. E hoje nós somos eu e mais 4 pessoas na gráfica. Uau! Trabalho... Você já finalizou aquela contratação que você me falou? 4 já é com ela? Isso. Então ampliou o time essa semana, hein? Ampliamos. Hoje já começou mais uma pessoa com a gente. Parabéns, Kátia. E os investimentos, o que que você conseguiu depois, tanto no âmbito familiar como em estrutura para a gráfica, Kátia? Como que tá hoje? Também esse foi um outro ponto, né? Como a gente dependia muito da terceirização, e foi 2 anos assim, e foi assim que nós chegamos até aqui, né? Então, foi não recusando pedido, indo, correndo atrás do que era melhor, do que de prazo, preço, tudo isso. Então, esse foi o nosso caminho que nos levou até aqui. Mas eu sempre fui
focada que eu queria mais, que eu precisava ter máquinas nossas para poder ampliar a nossa demanda, né? Para poder conseguir atender com prazo melhor, com um preço um pouco mais competitivo. E aí, mês passado, nós fizemos um investimento na nossa plotter de impressão. Então, foi o nosso primeiro grande investimento. E para atender, né, a demanda das etiquetas, já de olho nas etiquetas escolares. Então, a gente se preparou para isso e fez esse primeiro grande investimento. Então, hoje a gráfica já tem uma estrutura mais robusta, né, de máquina para atender o cliente final, o cliente corporativo. E assim, quando você me perguntou da família, né? A minha família, logicamente, né, é a minha prioridade, né? É por eles que eu tô lá todos os dias trabalhando. Só que eu tenho 2 filhos pequenos e eles demandam atenção, eles demandam. Então eu sempre tento conciliar, né? O que eu posso com esse tempo para a família com o tempo da gráfica, né? Porque a gráfica toma muito tempo. Se eu deixar, é 7 dias por semana, Não para. 12 horas, não para, né? Não para, é muita coisa, né? Além do trabalho, tem a parte administrativa, tem a parte de escritório, né? São muitas áreas que sobrecarregam mesmo. Mas eu coloco sempre um limite, né? Então, por exemplo, as minhas crianças estão de férias, então eu preciso ter o tempo com eles. A gráfica a gente precisa fazer as coisas acontecerem, né? Então a gente se organiza para, né? Todo mundo sabe a sua função, as suas coisas diárias, o atendimento. E aí a gente consegue conciliar isso. Então, Teve as férias, foi em dezembro, não foi? Conseguiu tirar férias. Eu digo assim, entre o Natal. mesmo em meio a todo esse crescimento, porque tem muito empresário que acha, meu Deus, se eu sair, a minha empresa para de funcionar e o faturamento vai cair e tudo mais. E você é um caso em que você está crescendo e conseguindo também conciliar esse certo equilíbrio. Por mais, gente, que a gente tem uma liberdade. Então, muitas vezes vai ter um dia que você fica até mais tarde, ou um final de semana que você estende, mas ao mesmo tempo também você consegue ter esse equilíbrio no sentido de vou sair de férias, vou me ausentar um sábado. Liguei pra Kátia, foi ontem ou Foi anteontem? ontem. Ontem, um lugar barulhento, eu queria trocar uma ideia com ela a respeito de umas decisões que eu tenho que tomar e a gente queria a opinião dela. E aí a Kátia, tô no parque aquático com a minha filha hoje. Então, assim, não é porque ela tirou um dia da semana para o parque aquático, não é porque ela tirou férias em dezembro do ano passado que a gráfica dela tá deixando de crescer. Sim, é verdade. Eu acho, para mim, isso é um ponto muito importante, né? É uma prioridade, né? Então a gente faz de tudo para acontecer. Então, entre o Natal e o Ano Novo já estava certo, já estava desde o começo do mês, ó. Eu vou tirar férias do dia. Igual as colaboradoras lá da gráfica. Tem a semana de férias de uma, vai ter a minha. Então, entre o Natal e o Ano Novo, eu sei que é um período mais tranquilo. Então, eu me ausentei e deu tudo certo. Foram tocando, tudo perfeito, assim, tudo acontecendo naturalmente. E aí eu pude ficar com as minhas crianças. E daí, vez ou outra, a gente marca essa programação, né? Muito Não é bom. sempre, não é sempre, mas dá certo. Se organizando assim, dá Tendo certo. esse equilíbrio. E aí, Kátia, você imaginou em algum momento que você ia estar em uma live inspirando? Deixa eu ver aqui, vou até ativar os comentários. Quem aí está sendo inspirado pela história da Kátia? Inspirando outros empresários dessa área, Kátia? Ai, não, imagina, nunca, assim, não imaginava, não me via nem fazendo parte do Que curso, porque curso, meu que era assim, gente, eu vou lá e imagina, vai ter um monte de gráfico, o que eu vou falar, o que eu vou aprender? Eu sou muito pequena, não vai dar para aplicar nada na minha gráfica. Deus! Olha o cuidado com os pensamentos sabotadores.
Olha o que estava É, na cabeça dela. é verdade. Meu E é Deus. mesmo. E sobre esse, esse ponto da máquina, também tem uma questão muito importante que foi o seguinte, se eu não me engano, entre o Dia dos Pais, em agosto do ano passado, perto do Dia dos Professores, eu e a Kátia tivemos, acho que a primeira conversa, assim, um pouco mais profunda. E aí ela dividiu comigo que ela estava pensando em comprar essa máquina. E aí o plano começou lá, assim, mas naquele momento eu falei, Kátia, calma, espera um pouquinho, avalia, sente como que vai ser para ver se essa é a sua real necessidade. Não foi, Kátia? A real necessidade do seu negócio. Porque Foi. a Kátia fez um investimento agora, gente, considerável. Ela comprou a primeira plotter, como ela disse, o primeiro grande investimento. Só que isso também tem que ser uma coisa muito responsável, porque se a gente também se coloca numa situação de perder a nossa paz, a nossa noite de sono, acaba o que é para ser uma benção acaba virando um tormento. E aí, naquele momento, ela segurou um pouquinho, ela veio fechar depois. E isso é muito importante porque o crescimento que ela teve de agosto até ela de fato comprar a máquina já estava mais estabilizado, não foi isso, Kátia? Foi isso, foi exatamente isso. Lógico que a gente tem, né? Eu acho que todo mundo que trabalha em gráfica ama a Sim. máquina, né? Ama a máquina, vê, essa máquina faz isso, vamos atrás, né? A primeira feira que eu fui, gente do céu, tudo aquilo é um sonho, né? Por exemplo, o primeiro pedido lá das canecas, meu primeiro ímpeto foi de eu vou comprar mais uma prensa. E daí eu falei com a Lu, ela falou, não, segura, né? Então, da Plotter também. Nossa, Lu, eu terceirizo, eu preciso da Plotter. Não, segura, vê se esse crescimento vai ser constante ou se, né, se é uma data especial. E o que aconteceu? E exatamente como a Lu me falou, aconteceu na gráfica. Eu acho isso muito, muito assim legal. Que ela falou, ó, depois do período de pico vai cair. Então, olha, vai ser maior, mas vai cair um pouco. E aconteceu exatamente isso. Então, teve aquele pico, aí caiu, mas ainda foi maior. E daí nisso a gente foi conseguindo medir os resultados, ver a constância. Então, foi muito planejamento, Isso. muita estrutura para tudo Muito acontecer. bom. Porque imagina se no primeiro impulso que a gente sempre tem, eu vou comprar essa máquina. E aí você ainda não se preparou para aquilo. Então, primeiro, eu sempre falo, gente, para vender, você não precisa da máquina. Então, primeiro, encontra, valida com o seu público. A Kátia falou muito sobre a sofisticação, sobre a mudança de público que teve. Valida tudo, encontra o seu caminho para poder estabilizar as vendas, que é o coração da empresa. E aí depois você consegue fazer um investimento com muito mais segurança e tranquilidade. Porque o dono de gráfica que está preocupado em pagar a conta, aí sabe aquela sensação que a sua gráfica está crescendo, 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 mas você também está caminhando, está carregando um caminhão de responsabilidade, porque a qualquer momento as coisas podem sair do controle. E aí, como que ela teria tranquilidade para cuidar dos filhos, para dedicar com a família? Isso é um ponto de muita atenção em todos os aspectos. Para contratar funcionário, ela saiu de um funcionário, hoje ela tem 4. Mas não foi tudo de uma vez, foi gradativamente à medida que foi sendo necessário também para o crescimento dela não travar, para que ela ainda consiga ter uma pessoa na equipe e manter o lucro também do negócio dela. Sim, é verdade. E em tudo, né? Em tudo. A Lu sempre foi me orientando em todos esses passos, né? Ela sempre me ajuda, as minhas dúvidas, ela sempre está comigo, assim, nesses passos, né? Porque eu sou uma pessoa, eu tenho medo, eu tenho bastante medo de tomar atitudes. Eu falo assim, eu vira o mês, eu já, nossa, minhas prioridades, né? Primeiro os funcionários, o aluguel, eu estou num centro comercial, então eu tenho condomínio, eu tenho uma máquina que é alugada, o aluguel da máquina, enfim, né? Todos os custos
são prioridade, né? Eu preciso arcar com todos aqueles custos e eu tenho muito medo de tomar uma decisão, dar um passo maior do que eu possa pagar, né? Então é sempre esse crescimento vai estar sendo medido, né? Eu sou Isso. muito recente, então eu tô a louca da planilha, assim, eu tenho marcado tudo porque eu tenho muito Muito medo bom. de que em algum momento possa dar um desequilíbrio aí financeiro e ter algum Muito problema, né? bom, muito bom. E muitas vezes, às vezes, o resultado que você ainda não tem, nem sempre ele tá na venda, na máquina que te falta. E aí a gente vive um mercado também, igual a Kátia falou, dono de gráfica ama a máquina, gente. E a máquina, é claro, é o nosso meio, mas nem sempre é o fim. Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Kátia, se você fosse resumir a FDG em uma palavra, assim, o que que você falaria? O que foi para você? Olha, foi transformador. Eu acho que essa é a palavra, assim, que define, porque eu comentei com a Lu, o que mudou não foi só a gráfica, foi a minha cabeça, foi como eu via a gráfica, como eu me via, eu tinha muita insegurança. Eu não me achava capaz de tocar uma gráfica de verdade, eu não achava que a gráfica era uma gráfica de verdade, eu achava que a gente sempre ia sair sempre ser aquilo, aquela coisa de fazer serviço de porta, de atender aqueles clientes, que são clientes né, que exigem, às vezes, muito de nós, né? Eu morria de medo, eu tinha medo dos clientes de negar um serviço, e, e essa mentalidade, ela mudou. Então, hoje, eu me sinto mais capaz, eu me sinto mais preparada, eu me sinto, assim, com a cabeça mudada, assim, e muito focada em crescer. Agora eu tenho o caminho, eu sei que eu posso seguir esse caminho e chegar num resultado. Então, eu acho que essa é a diferença, né? Eu tenho um caminho validado, a Lu passou por isso, outros empresários estão ali fazendo as mesmas coisas e conseguindo também. Então, a gente tem o caminho, então cabe a nós seguir esse caminho para atingir o resultado, né? Então, eu acho que essa mentalidade mudou bastante e eu me sinto mais confiante para continuar nessa jornada. Eu acho que essa é a grande mudança. Muito bom. Ô, Kátia, e aí então você acabou fazendo. Você fez a ação de Dia dos Pais, de Dia dos Professores. Aí veio o fim de ano e eu lembro que lá, já desde dezembro, você já começou a aplicar também as etiquetas escolares. E aí, como que foi o resultado? E as etiquetas escolares já chegou muito pertinho da máquina nova, não é isso? Conta pra gente essa parte. Foi, foi assim, uma loucura. Porque a gente estava ainda no meio do desafio do final de ano, né? Das vendas corporativas, de toda aquela loucura de final de ano. E aí a máquina chegou. A máquina chegou na penúltima semana de dezembro e foi assim, uma loucura, sabe? Vários problemas, problema para a máquina entrar na loja, a máquina não entrava. Quem nunca? Eu também passei por isso. Não, e eu fico num condomínio. A máquina, enquanto ela estava no pallet, ela teve que ficar do lado de fora. Aí os vizinhos reclamando, o Meu síndico lá Deus. me dá multa. Meu Deus do céu, Não, que percalço, né? não tem vitória sem luta, olha aí. Não, não tem. Foi assim, E todo nossa, aquele sentimento de medo também, um investimento considerável. Você é doida para poder ver funcionando. A gente sabe como que é a expectativa. foi. No dia, nossa, foi assim. Daí no dia eu lembro que eu tinha comprado as mídias, porque eu falei, não vai chegar, precisa testar, né? Precisa ver a máquina funcionando. E nada aconteceu, porque a máquina ficou fora da loja, teve que chamar outra equipe para abrir pallet, senão perdia a garantia. Nossa, aquela loucura, mas deu tudo certo. Entrou a máquina, e aí eu comecei, eu falei com a Lu, falei, Lu, eu preciso começar as etiquetas escolares, tem mãe aqui me procurando no meu particular, eu não queria perder o tempo, daí a Lu me incentivou, começa, vai estar preparada,
E aí a gente começou logo depois do Natal, assim, a gente já começamos imediatamente pós-Natal. Na verdade, eu comecei para pessoas próximas de mim antes do Natal e pós-Natal a gente abriu para o público e aí foi um sucesso. Aí, graças a Deus, a máquina está trabalhando muito. Hoje nós começamos o segundo rolo de 50 metros, nem imaginava isso. Quando, gente, acabou o primeiro rolo, meu Deus do céu, não estou acreditando. E aí é bastante etiqueta, estamos lá loucas, todo mundo sonhando com etiqueta, fazendo etiqueta, e tá dando tudo certo. Muito bom. Só com essa daí já chegou mais, precisou de mais um na equipe e todo mundo trabalhando até. Todo mundo. Nossa, eu tinha uma meta assim bem humilde de assim, né, perto do que tá tendo, eu nem Peraí, eu tô lembrando de um negócio aqui, Kátia. Porque eu lembro, gente, foi assim, a gente surgiu com o assunto de etiqueta escolar, alguém tocou nele no assunto do desafio fim de ano ouro. E aí eu comecei a falar lá assim, ó, gente, vai ser nossa próxima ação. A gente agora, durante o fim de ano, já programa tudo e tudo mais. E aí veio um ou outro falar, mas etiqueta não dá resultado. Ah, mas etiqueta isso. Aí a Kátia pegou e falou assim, eu já tô muito feliz porque ano passado eu vendi, não lembro agora o valor, mas ela já tinha vendido um valor bem legal de etiqueta escolar. E agora esse ano já vendeu 2 ou 3 vezes mais. nossa, foi assim, eu lembro que eu falei assim, gente, eu não tinha método, eu não tinha nada e eu vendi bem, eu tô na expectativa, eu tô numa expectativa alta para esse período, né? E daí tá dando tudo certo, assim, tá? Entra bastante pedido por dia, a gente tá ralando lá com as etiquetas escolares, tá dando tudo certo. Muito bom, Kátia, parabéns. Eu vou Obrigada. ativar aqui os comentários para ver se alguém tem perguntas. E é isso, Kátia batendo recorde de vendas. É seu recorde em janeiro, Kátia? É meu recorde. Com etiqueta escolar, com volta às aulas. E É. os clientes lá satisfeitos, felizes também, servindo de fato, né? Todo esse público ali, muito bom. E aí, teve o ponto também do aumento do ticket médio, né, Kátia, que contribuiu para isso. Foi. Antes, como eu falei, né, a gente era uma gráfica que fazia coisas menores e, né, atendia mais clientes de balcão e clientes, aqueles que estavam iniciando, que ainda não tem muito ticket médio para gastar nessa parte, então faz em menor quantidade, ou que procura brinde de um valor bem pequeno. E aí, de repente, depois dessas ações, depois desse tempo, a gente começou a aumentar o ticket médio, né? A ter mais clientes corporativos, clientes que realmente procuram, né, uma qualidade maior e investem nisso, digamos assim. Muito bom. Alguém tinha perguntado mais cedo qual que é o seu preço de venda de caneca, ô Kátia, daquele pedido que você compartilhou mais cedo. Aquele pedido a gente fechou em R$29,90, porque eram mais de 200 canecas. Hoje, atualmente, a gente vende a partir de R$34,90. Muito bom. Alguém está perguntando quanto tempo você está no ramo, Kátia? Agora, em fevereiro, faz 2 anos Nossa, que muito a gente recente. tá na gráfica aí. Muito recente. É... Muito bom. Por enquanto, acho que é isso. Personalizados dá resultado, Kátia? Dá resultado, sim. É um outro público, né? Um outro público que quer valorizar, que espera um brinde diferenciado, né? Então tem dado muito resultado, sim. Muito bom. Kátia, é isso. Para a gente poder encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem ainda não é FDG. O que você falaria? Se tem algum colega aí na live, manda para a gente também. Sou o FDG para eu poder ver vocês aí. A gente teve encontro ontem, essa semana tá agitada. Ai, olha, eu quero agradecer, né? Agradecer a Lu
por tudo, por todo o acompanhamento. Ela literalmente pega na minha mão, me guia. Eu sou muito grata. Como eu falei para você, né, Lu? Eu não sei se a gráfica chegaria onde ela está hoje com 2 anos se não fosse o curso. Eu acredito que não. Eu tenho, assim, 98% de certeza que não. Eu acho que demoraria muito, né, para chegar como a gente está hoje. Porque eu acho que encurtou caminho, encurtou estratégia, encurtou erros, né? Foi muita diferença de como é hoje para como a gente começou. E é fruto de determinação, de estudo, mas também da decisão, né? De ter entrado no curso, de ter pagado para ver e ter E um dado. preço que não foi barato, né? Precisou de coragem. Foi. E olha a mudança, né? Toda essa mudança de mentalidade, de gráfica, é muita mudança mesmo, em pouco tempo. Muito bom. Obrigada, Kátia. Muito obrigada por tirar esse tempinho pós-expediente para poder estar aqui com a gente. Creio que o pessoal gostou muito. Sua história está sempre aí edificando, seu testemunho trazendo esperança. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, eu agradeço muito. Vou continuar, né? Porque eu já fiz até a renovação do curso, então eu vou continuar. E estamos cada vez mais aí juntas Muito nisso aí. bom. A Kátia brincou outro dia que eu perguntei para ela: valeu a pena, Kátia? Valeu um investimento? O que você falaria? A gente teve um momento no Zoom para poder conversar sobre os resultados. E aí a Kátia, valeu tanto que eu já até renovei. Ela entrou em outubro, quando foi, acho que em novembro, ela já renovou mais um ano. É verdade. Muito bom. Um abraço, Kátia. Fica com Deus. Muito obrigada por tudo. Vamos agradecer a Kátia, pessoal. Obrigada a você Um pela. abraço. Um abraço para a família Obrigada. também. Tchau, tchau. Agora eu vou explicar para vocês, tirar outras dúvidas aqui. Bom, gente, a FDG é a formação dona de gráfica. É o meu produto pago. Aqui no perfil, gratuitamente, vocês já têm uma série de conteúdos, uma série de lives, de posts, de tudo. E a FDG, a formação dona de gráfica, é para aqueles que querem dar um passo a mais, de fato, a ter acesso a toda a metodologia, a um passo a passo detalhado, ao acompanhamento, a programação, está ali pertinho de um time de empresários de todo o Brasil. Então, essa semana você está conhecendo alguns deles. Trouxe Maciel lá de Foz, Renato de São Paulo também, a Kátia, a Joana, que está em Recife. A gente vai ter no sábado o Lucas e o Rafa, que são de Fortaleza, que são alunos que eles estão mais no nicho de personalizados e eles estão também com resultados espetaculares. Sobre as inscrições, não estão abertas, eu abro as inscrições após a grande virada da sua gráfica. Então, durante o nosso treinamento gratuito, se prepara, vai com fé. Eu me comprometo com você a levar um conteúdo de alto nível para que você aprenda, para que você dê os primeiros passos, para que você comece a sua virada, para que você tenha em 2024 essa virada de organização, essa virada para fazer desse ano um ano realmente lucrativo na sua história. E eu me comprometo lá na virada a entregar o meu melhor ali nesse treinamento gratuito para valorizar também o seu tempo. Eu sei que nem todos podem estar na FDG, que para alguns é um investimento muito considerável. Então, na virada é a sua chance também de ter mais acesso à metodologia, aprender tudo isso gratuitamente. Se você ainda não se inscreveu na virada, você vai mandar aqui para mim em 2024, tá? As inscrições para a FDG abrem dia 29 do 1, no finalzinho
finalzinho do mês, tá bom? E aí vocês vão ter todas as informações ao final da virada, eu passo tudo para vocês. Então se liga para você não perder, porque a gente abre o bonde, fecha o bonde, a gente costuma esgotar as vagas muito rápido, então já fica aí durante esse aquecimento na expectativa. E eu vou dar um spoiler aqui, que esses empresários que você está conhecendo ao longo dessa semana, se você quiser, depois volta nos outros episódios do Gráfica Cast. Esses empresários, eles vão estar com a gente no Encontro Nacional de Donos de Gráfica da FDG. Então, você vai ter em março o nosso Encontro Nacional lá em São Paulo. E eu vou... Não posso falar, mas uma pessoa da próxima turma, uma das pessoas, a pessoa mais determinada a estar na turma 5 da FDG, vai ganhar a ida lá para o encontro ou mentoria presencial aqui em BH por minha conta, tá? Vai ser em São Paulo, lá no espaço da FESPA, em um período que a feira tá fechada. A gente vai ter um coffee, vai ter um momento para conhecer todo mundo, para poder interagir. Não vai ser na feira, a feira vai estar fechada e a feira é na parte da tarde, o nosso encontro nacional é na parte da manhã. Somente vocês, no caso os alunos da FDG convidados para o encontro, vão ter acesso. E os 10 primeiros também da próxima turma vão ganhar a entrada no encontro, tudo assim, os 10 vão ter o café comigo, tudo por minha conta. Então, eu vou honrar os mais determinados, aqueles que estão aqui durante toda essa semana de aquecimento, aqueles que vão estar comigo ao vivo semana que vem no YouTube. Então, é isso, manda aí pra gente determinado e já determine aí, vou ser FDG. Pessoal querendo. Inclusive, no final desse mês agora, eu vou receber aqui em Belo Horizonte o Gui. O Gui tá vindo para Belo Horizonte com tudo pago. Ele foi o primeiro inscrito do encontro, não, da turma 3, e ele ganhou essa mentoria presencial, tá vindo para Belo Horizonte com tudo pago. Já mandei passagem aérea para ele, já tem hospedagem aqui em Belo Horizonte, vai almoçar comigo, tem mentoria presencial comigo, e ele foi o super comprometido da turma 3. Agora, nessa turma 5, o mais determinado vai ganhar, além do encontro, vai ser dose dupla, né? Porque essa pessoa vai participar tanto do nosso encontro nacional, como também vai estar em São Paulo no período da maior feira de impressão digital do nosso ramo. Então vai ser um premiado em dose dupla, transporte, hospedagem para São Paulo por minha conta. Então eu vou tirar do meu bolso para essa pessoa tá lá. Então se você tá determinado, já liga aí seu despertador para você ser rápido aí, tá? Gente, tem mais alguma dúvida sobre o evento? Deixa eu explicar também. Quem é de SP, aí vai vir para BH ter mentoria presencial em BH, tá? A gente colocou essas duas opções. Que eu sei que pode ter gente, né? Ah, e se o mais determinado for de São Paulo, o que, que eu vou fazer? Aí essa pessoa vai vir para Belo Horizonte, vai visitar as duas unidades da gráfica, vai ter mentoria presencial no nosso escritório também. Então a gente vai dar essa opção para os paulistas, tá? E vai participar do Encontro Nacional e da FESPA, viver com a gente, junto com esse time de milhões de empresários, tudo aquilo que a gente está planejando e se preparando para esse ano de 2024, tá? A FDG, ela é mais do que simplesmente um curso gravado, é de fato um ecossistema vivo, a gente está sempre em movimento junto. A gente teve essa semana, por exemplo, o nosso encontro para planejar as ações de venda e de marca para todo o ano de 2024. O material não tá ali, mas liberei o material, tudo organizadinho. A gente passa as orientações, cada um compartilha a sua experiência, a sua vivência, o que que vendeu, o que que deu certo, o que que não deu certo. E assim a gente vai junto, todos com esse mesmo propósito, que é o crescimento no ramo gráfico. Na sexta-feira, gente, a gente vai ter mais uma live de aquecimento, que eu vou receber aqui o Lucas e o Rafa de Fortaleza, perdão, não é sexta não, sábado de manhã, 10 da manhã. A gente tem a nossa última live de aquecimento. Eu vou receber aqui o Lucas e
o Rafa, que é da área de personalizados em Fortaleza, no Ceará. Eles vão estar aqui, estão crescendo também, tá? No ramo gráfico. E na terça-feira a gente já começa a grande virada. No domingo eu devo liberar os ingressos para vocês poderem já retirar os ingressos. No domingo, na segunda. E na terça, a gente, nesse mesmo horário, 20 horas, só que você vai receber no grupo do WhatsApp o link para você participar do nosso treinamento, que eu tô tão ansiosa, é o primeiro de 2024, gratuito, não paga nada para participar das 4 aulas da grande virada, tá bom? Alguém perguntou, você tem uma gráfica física também? Sim, tanto eu como toda a minha família tem gráfica, eu sou dona da minha gráfica, e tenho familiares que têm também as suas próprias gráficas, todas independentes entre si, tá? E eu acredito que isso é um fator muito importante, porque eu não tô vivendo nada na teoria, não levo nada na teoria para os meus alunos, mas é tudo validado na prática, é tudo que de fato tem dado resultado. Quando a gente fala das estratégias, são estratégias aplicadas, inclusive erros que eu já passei, que nós já passamos e que ninguém precisa passar como eu. Muito bom. Então, quem aí vai comigo, gente? Cadê os determinados que vamos juntos para a virada? A virada começa terça-feira, 20 horas. Sim, eu falo que eu tô no mesmo campo de batalha, Vivi, na mesma, né, o mesmo campo de batalha. Agora à tarde, por exemplo, hoje foi um dia super corrido, gravei um monte de aula, fui na. Tava no escritório na parte da manhã, vim para casa correndo, gravei uma aula com 2 alunos a respeito de RH, e aí minha funcionária veio para cá me ajudar a fazer conteúdo para gráfica. Esses conteúdos para gráfica que eu tava gravando aqui, amanhã eu já vou sentar para editar, mas gravando aulas, mostrando nessas aulas a lógica por trás, a estratégia por trás e editando tudo direitinho. Então, assim, tudo o que de fato a gente vive na íntegra. Inclusive, quando eu erro, eu faço questão de compartilhar meus principais erros também. Bora lá, gente. Tô gostando de ver esses empresários animados. Essa grande virada vai ser o maior evento online que eu já fiz pelo número de inscritos. A gente já sabe isso. Assim, os donos de gráfica estão começando 2024 realmente determinados, realmente dispostos a mudar essa realidade, a buscar essa mudança, porque o ano só é novo quando a gente se coloca numa posição de fazer coisas novas, de mudar, porque os mesmos resultados, eles vão nos levar as mesmas atitudes, eles vão nos levar a resultados iguais ou muito semelhantes. Toda vez que a gente quer algo exponencial, que a gente quer algo de fato diferenciado, a gente precisa se colocar numa posição de também fazer coisas diferentes, de testar ou usar. Olha a Kátia, o resultado que ela teve nessa questão do e se. E se der certo? E se eu conseguir? Ela saiu de 12, 14 mil reais contando as moedinhas, como ela compartilhou com você, para um faturamento de 40 mil reais mensais, uma gráfica com 2 anos de história. Ela saiu de ter uma funcionária, um ajudante, hoje ela tem 4 funcionários. Imagina se ela não tivesse falado isso, eu vou pagar para ver. E se der certo? Eu vou tentar. Não, não é possível. Pelo menos o dinheiro do curso eu vou fazer. Olha o crescimento dela. Olha o crescimento dela. Então, se comprometa. E o nosso compromisso é você estar aqui comigo no sábado de manhã. Alguém falou sobre ter ponto físico. O Lucas e o Rafa, eles não têm ponto físico, tá? Eles entraram na FDG, inclusive, com esse sonho, mas pela circunstância de ser só os dois e outros fatores, eu falei com vocês, com eles, vamos fortalecer o online primeiro. Não é a hora de abrir ponto físico, porque vocês vão começar a ter atendimento de balcão, cliente entrando, cliente saindo, pequenos serviços, e eu acho que isso, nesse momento, não é a hora. E aí, eles estão lá em pleno crescimento. Outro dia, eles falaram comigo, acho que eu já nem quero mais, nem sei se eu quero ter loja aberta agora. Então, é isso.
Muito, a gente tem a Cripel, muitos alunos de gravação a laser, corte a laser, a gente faz aqui também encadernação, pode ter certeza que vai sim te ajudar. E é o interessante que dentro da FDG a gente tem alunos dos mais diferentes nichos. E como que um contribui com o outro, porque às vezes você tá vendo uma pessoa aplicando algo que é um ponto cego para você. Você tem a facilidade de fazer uma parceria, sabe? Então, assim, esse crescimento, a gente olhar para dentro do nicho, mas espera aí, eu tô nessa parte aqui, mas o que que eu posso agregar? O que que eu posso fazer a mais? O que que eu posso levar de mudança, tá? É... Muito bom, pessoal falando que quer mudar de ponto, já tem uma gráfica, vivi há mais de 10 anos, tá desanimada. Rose também tava igual você. A Rose tava com 20 anos no mercado. No sábado de manhã, 10 da manhã, tá, gente? Talvez, ó, olha o comprometimento. Tem a chance de eu não estar aqui na minha cidade. Talvez eu vou tirar esse final de semana para eu descansar um pouco antes da virada, porque é bem desgastante. Eu tô ficando sem voz aqui da semana de aquecimento e todas as aulas. Mas, mesmo se eu estiver fora nesse final de semana, meu compromisso com vocês, sábado, 10 horas da manhã, de onde eu estiver, eu vou estar aqui com vocês ao vivo, tá? Então, marca aí, sábado, 10 da manhã, terça-feira, 20 horas, 8 horas da noite. Em março, tá, Drica? Na semana ali, dia 12 a 14, mais ou menos, nessa semana aí de meados de março. Então é isso, pessoal. Gostaram da live de hoje? Gostaram de conhecer um pouquinho mais da Kátia? Vai lá no feed, tem um reel que a gente fez um resumo também de um bate-papo que a gente teve, tá bom? Então vai lá no feed se você quer aprofundar um pouco mais, ver as questões de números. Ela falou isso no reel. Vai lá nos meus vídeos que você vai achar o depoimento da Kátia também. Então é isso. Boa noite para vocês, bom descanso. Realmente não dá, né? Essa questão de a gráfica que tá ali tirando xerox e segunda via de boleto, não é nem só a questão financeira que pega, mas eu não sei na região de vocês, é muito desgastante. A pessoa chega, ela não quer esperar, geralmente não sabe enviar o arquivo, e aí é aquela pessoa que te desgasta, às vezes te chateia, às vezes desconta ali uma frustração pessoal no atendente que está atrás do balcão, e no final das contas o valor do serviço é muito baixo. Ou você ainda cobra, e se você cobra caro, você cobra R$ 1, R$ 2 para imprimir um boleto, 50 centavos a R$ 1, não sei, para tirar um xerox, e ainda tem que ouvir que tá caro. Depois do seu atendente ter ficado ali, seu ponto tá aberto, sua loja tá bonita, tá arrumada, e a pessoa ainda fala que é caro. É muito desgastante. Eu te entendo. Aí eu vou explicar tudo, gente, sobre a FDG em si na virada, tá? No final da virada eu explico tudo para vocês, libero tudo, eu tô estruturando um documento para quem tem interesse, com tudo muito bem explicadinho, os módulos, todo o cronograma. Muito bom. A Vivi falou, tô falando de mim, eu tô falando que eu já passei por isso. Quando eu comecei a gráfica, meu Deus do céu, e a gente ainda veio de Lan House, então tinha muito enraizada essa cultura. Até hoje, entra lá, que é Lan House? Não, não é Lan House, é gráfica. Hoje a gente já não faz mais xerox de documento, receita, impressão de boleto, impressão de arquivos avulsos, essa parte das cópias a gente não faz. Mas a gente já passou muito problema, assim, de ter que engolir muito sapo por algo tão pequeno e é muito complicado. Eu entendo. Tô te esperando no time realizar artes, muito bom. Bora lá, com determinação. Então, ó, compromisso de vocês.
é pensar na virada, é a gente estar junto. Tô levando assim parte da metodologia para quem quer aprender, para quem quer aplicar no gratuito. Então não deixem de participar, tá, gente? A virada é ao vivo. É extremamente desgastante para mim estar no ao vivo, então se eu vou estar lá, você também vai estar no na terça, quarta, quinta e domingo da semana que vem. Falta muito pouco. Sábado vai ficar gravada. As lives de aquecimento, até no final de semana, estão todas gravadas aqui no feed. Se você quiser amanhã assistir alguma que você perdeu, vai aqui no feed que vai estar. Agora, a virada não depende de mim para poder liberar. A gente é ao vivo. Então, assim, eu gosto também de interagir, de ver vocês nos comentários, de conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, participe ao vivo, faça o possível para estar na terça, quarta, quinta e domingo, sempre às 20 horas. É exatamente a história dos meninos que faz os personalizados e terceiriza a comunicação visual. Muito bom. Então, estou esperando vocês, nosso próximo compromisso no sábado, às 10 da manhã. Eu vou receber aqui a Panda, a Inove Mania. Sou de Minas, tenho muitos alunos de Minas, aqui de BH, do interior, de vários locais de Minas Gerais. Minas, São Paulo e Rio é onde está concentrada a maior parte da FDG, mas a gente tem alunos também pelos 4 cantos do Brasil. O digital é muito bom, essa possibilidade da gente alcançar pessoas e unir também os propósitos, tá bom? Barueri. Barueri é pertinho do Renato? Não. O Renato que teve aqui ontem, ele é do interior de São Paulo. São Paulo, capital, também temos alunos. Temos gráficas do Sul também na FDG, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Foz do Iguaçu. Então, a FDG, na verdade, é para quem já está no ramo, tá? Fica longe, Roberta. Ah, Roberta, esposa do Renato, tá aí, ó, gente. Vocês estão me ajudando, estão melhorando até na geografia. A FDG, na verdade, ela é indicada para quem está no ramo ou para quem está começando, mas começando assim, eu já tenho ali a minha primeira visão. Se eu for ter um equipamento ali, eu já sei manusear, já tenho uma direção no sentido de que o foco da FDG não é a operação em si, tá bom? Muito bom. A FDG é para quem já está no ramo. Para quem já está no ramo, mas não é dono de gráfica, serve? Não é dono de gráfica em qual sentido? Você quer melhorar para aplicar em uma gráfica que você já trabalha? A gente tem o caso de, às vezes, o funcionário vai aplicar na gráfica que trabalha. Ou o funcionário já trabalha em uma gráfica, ele está querendo abrir a sua própria gráfica e se preparar para isso. Ou a pessoa que está iniciando. Então, se você sim, sim, é para você. Mas não vamos falar de FDG agora, não, gente. Foco na nossa programação. Foco no nosso aquecimento. Sábado nos vemos às 10 horas. Combinado? 10 da manhã aqui ao vivo. E depois, na terça-feira, a gente começa a nossa super grande, mega virada para iniciar 2024 da melhor maneira possível. Tchau, tchau. Boa noite, gente.